dia a todos os irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus, de Jesus e do Espírito Santo a todos vocês. Queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos em Gênesis capítulo 26, no tema Como atravessar o tempo de escassez. Em Gênesis 26, temos a narrativa em que Isaac estava peregrinando a terra dos filisteus, mais especificamente Gerar, vivendo num contexto de fome e precisava buscar uma solução para o problema. Em primeiro lugar, então, eu quero afirmar aos irmãos que em tempos de escassez nós precisamos da orientação de Deus. Porque, irmãos, o grande risco que nós corremos em tempos assim é o de buscarmos atalhos, saindo do caminho pretendido por Deus a cada um de nós. Mas Isaac seguiu a direção de Deus. Se não vejo, irmãos, verso 2, diz a palavra que ali o Senhor apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito. O equivalente a dizer, não busque atalhos. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Ou seja, caminhe por fé. Por enquanto digo, fique morando neste lugar. Ou seja, eu ainda tenho propósito com você neste lugar. E Deus assegura que estaria com ele e o abençoaria. Ou seja, a minha presença, a minha bênção vão fazer toda a diferença na sua vida. Queridos, em tempos assim, nós precisamos da direção de Deus. Ficar em Gerar significa perseverar pela fé. Porque a grande tentação de Isaac era descer para o Egito, como uma solução rápida, uma solução fácil, uma solução farta, porque no Egito havia fartura, mas não era o caminho proposto por Deus para Isaac. E quando somos tentados a pegar os atalhos, motivados pelas vantagens imediatas, não demora muito, nós estamos negociando princípios, renunciando valores, comprometendo a nossa integridade diante de Deus. Porque o atalho pode abençoar, mas ele acrescenta muitas dores à nossa vida, ao contrário do que diz a palavra de Deus em Provérbios, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Segundo lugar, queridos, de posse da orientação de Deus, nós precisamos obedecer prontamente. Como disse o Senhor, disse a Isaac: não vá para o Egito, eu vou mostrar um lugar para você e quero que por enquanto você fique morando neste lugar, porque eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Irmãos, em tempos de escassez nós pensamos que se mudarmos o ambiente as coisas podem melhorar para nós. Mas Isaac, irmãos, não podia esquecer de duas coisas. Primeiro, que Gerar podia ser um problema de Deus, mas não era, Gerar podia ser um problema para ele, mas não era um problema para Deus. E que o problema poderia estar muito mais dentro dele do que fora dele. A pessoa às vezes pensa que vai mudar de emprego, de cidade, de igreja, quando não diz que vai mudar de família, para que, quem sabe, as coisas melhorem. Lê do engano, irmãos. Porque muitas vezes a mudança que Deus quer fazer é dentro de nós, nas nossas atitudes e não no lugar. Deus quer mudar as coisas dentro de nós, com a sua presença abençoadora. Então veja o que ele diz a Isaac: fique aqui. Verso 3,
eu vou ficar com você e eu vou te abençoar. Queridos, Isaac poderia razoar com Deus, questionar sua permanência em Gerar, uma vez que, como eu disse, descer para o Egito era muito mais lógico, muito mais conveniente. Mas o texto diz que Isaac obedeceu prontamente. Verso 6 diz que assim Isaac ficou morando em Gerar. E Deus, irmãos, honrou a pronta obediência de Isaac. Por quê? Porque Deus sempre honra a nossa pronta obediência. Em terceiro lugar, queridos, em tempos de escassez, nós precisamos caminhar por fé, desafiando os prognósticos negativos. Assim como esse tempo em que estamos vivendo, em Gerar o moral estava baixo. O lugar era deserto, infértil, e qualquer agrônomo não aconselharia nenhum investimento ali. Mas Isaac resolveu caminhar por fé. E o verso 12 diz que naquele ano Isaac fez plantações ali, investiu ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor o abençoou. Verso 13 diz que ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou um homem rico e poderoso. Mas, irmãos, ele não ficou rico de braços cruzados. Muitas vezes, destituídos de fé em meio à escassez, somos tendentes a procurar culpados, a reclamar, a nos revoltar, a murmurar, quando deveríamos agir em fé, fazer o que nos cabe fazer, confiando nas promessas de Deus. Porque, irmãos, quando caminhamos por fé, debaixo de promessas e da bênção de Deus, enxergamos água onde todos estão vendo areia. Isaac, que era um pós-graduado em cavar poços, coisa que herdara do seu pai, conseguiu ver água onde muitos estavam vendo só areia. Em terceiro lugar, irmãos, em tempos de escassez, precisamos caminhar por fé, crendo na intervenção sobrenatural de Deus. Isaac se tornou próspero no agronegócio, na pecuária, e isso foi um milagre de Deus. Como li aí para você no verso 12, ele colheu muito mais do que semeou por causa da bênção do Senhor sobre a vida dele. Essa era a razão principal. E ele enriqueceu, tornou-se rico e poderoso, mas por causa da bênção de Deus. E olha o que aconteceu. Em razão da sua prosperidade, isso atraiu inveja. Inveja dos filisteus. É o que diz o verso 14, que Isaac tinha tantas ovelhas, tantas cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. E é interessante observar, irmãos, que a adversidade não suscita inveja em ninguém. Você vivendo um tempo de adversidade, você está livre da inveja. O invejoso só volta os seus olhos quando ele vê alguém crescendo, sendo abençoado e próspero. O invejoso, interessante, irmãos, que ele não somente quer o que você tem e aquilo que você é, ser aquilo que você é, como também ele não quer que você tenha o que você tem e que você não seja o que você é. Se não vê os irmãos, verso 15, por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão estava vivo. E por causa desse sentimento chamado inveja, o sucesso de uns pode ser um incômodo para outros. A alegria de uns pode ser a tristeza de outros. Quando a Bíblia diz que nós deveríamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
E é interessante observar que Isaac era bem-vindo na terra dos filisteus enquanto lutava pela sobrevivência, enquanto passava o perrengue, vivendo num contexto de escassez. Mas quando ele enriqueceu, ele começou a ser tratado por Abimeleque como um rival. Então Abimeleque, não sábio, em vez de aprender com Isaac, queria afastá-lo da sua vida. Mas Isaac abre mão dos seus legítimos direitos e, em vez de ficar brigando pelos poços, ele vai cavando outros poços. Isso é uma visão construtiva, essa é uma visão de fé. Verso 20 diz que os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaac abriam outro poço, ele vai cavando poços. E por causa dele houve discussão também. Então Isaac pôs o nome desse poço de inimizade, como diz o verso 21. Os irmãos estão compreendendo? Isaac vai dando o anel para não perder os dedos. Ele sabe que a bênção de Deus está sobre a vida dele. Quarto lugar, irmãos, em tempos de escassez, nós precisamos reabrir os antigos poços sem deixar de cavar novos poços. Isso é uma sabedoria. Isaac foi sendo empurrado para o vale de Gerar por Abimeleque, mas não se sentiu vencido, nem deixou seu coração amargar. Ele buscou novos horizontes, ele continuou cavando poços, ele estava aberto para construir em cima da sua herança, do seu legado, ou do legado deixado por seu pai, lançando mão daquele lastro de bênção proveniente das fontes onde abeberaram seus pais. Verso 18 diz que ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados por Abraão. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. E com isso a gente aprende o que, irmãos? Que não devemos desprezar o legado de uma profissão, de uma habilidade, de um talento, de um dom que Deus nos deu. Às vezes isso é uma herança familiar. Ou seja, não devemos desprezar o alicerce que a gente veio construindo até aqui. Mesmo tendo a intenção de ampliar horizontes, de iniciar novas atividades, não devemos desprezar, mas construir em cima daquilo que a gente já estabeleceu. Mas Isaac não se contentou apenas com a experiência do passado. Ele queria mais do que desentupir poços antigos, cavar novos poços. E como disse, com ele aprendemos que não devemos desprezar o legado das experiências do passado, mas também não devemos nos limitar a elas. Precisamos aspirar mais do que os nossos pais aspiraram. Se não, vejam os irmãos, verso 22, diz que Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou lugar espaçoso. E ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. E aí, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, em adoração a Deus, diz o verso 25, que Isaac construiu um altar e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. E nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar notícias que haviam encontrado água no poço que estavam. Só a bênção de Deus. Vocês entenderam? Então não vamos desprezar a herança, o alicerce que a gente vem construindo até aqui, mas não vamos ficar confinados a eles e cogitar de novos horizontes, novas possibilidades em Deus, cavando novos poços para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua direção para esse momento que estamos vivendo. Livra-nos dos atalhos
e de posse da tua direção que haja em nós pronta obediência. Queremos caminhar nesse tempo respondendo aos teus propósitos e debaixo das tuas promessas. Pedimos-te, marca a nossa vida com a tua sobrenaturalidade e permita-nos desfrutar dos alicerces até aqui estabelecidos, sem, no entanto, nos acomodarmos a eles. Ao contrário, pedimos-te, amplia os nossos horizontes, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Que Deus guarde, proteja você e sua família, em nome de Jesus.